Estamos de volta. Para preservar o ecossistema da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, a segunda fase da Fiscalização Preventiva Integrada, ou FPI, vai diagnosticar danos ambientais, autuar infratores e prestar orientações aos cidadãos em 9 municípios mineiros. Em Paracatu, as equipes chegaram no domingo à noite e iniciaram as atividades na manhã de segunda-feira. O objetivo da FPI, que conta com o apoio fundamental do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e da agência Peixe Vivo, é o de realizar um conjunto de ações para a preservação e recuperação do São Francisco, diagnosticando danos ambientais, autuando infratores e prestando orientações que, em seu conjunto, possam não só preservar o ecossistema da bacia, mas a própria saúde e segurança social das populações locais e os patrimônios natural e cultural dos municípios. Ele é um programa que existe desde 2002, começou no estado da Bahia e hoje já abrange todos os estados da Bacia do São Francisco, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, que iniciou também, e Sergipe. Então, os principais estados da Bacia do São Francisco são atendidos com esse programa que visa principalmente a preservação do Rio São Francisco e também o povo do São Francisco, o povo que sobrevive do São Francisco. Então, o objetivo principal da fiscalização preventiva integrada é identificar os problemas ambientais que estão acontecendo, fazer as intervenções administrativas que são feitas pelos órgãos de imediato. As decisões administrativas que os órgãos fazem são as autuações, os autos de infrações e depois os desdobramentos cíveis e criminais que são por parte do Ministério Público, seja ele estadual e seja ele federal. Então, nós temos um grupo de fiscais atuando na região, fiscais, técnicos, policiais, durante uma semana, durante 2 semanas, dependendo cada operação, fazendo todo esse trabalho. Só que o programa de fiscalização preventiva integrada, ele não só é a operação em si, tem todo o tempo antes, que é o tempo de preparação, de planejamento operacional, esse que nós estamos vivenciando agora, que é a operação em si, e depois que vem os desdobramentos que são acompanhados por partes do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e também dos órgãos, Ministério Público do Trabalho também. Esse trabalho é fruto de uma articulação já na sua segunda etapa em Minas Gerais, a primeira ocorreu em 2017, e ele decorre do contato entre mais de uma dezena de órgãos estaduais e federais que se envolvem na identificação de problemas ambientais que sejam importantes na região, no caso da subbacia do Rio Paracatu, que é o maior afluente em termos de aporte de água ao São Francisco, a partir daí com o estabelecimento de um planejamento para fiscalização daquelas irregularidades que sejam mais importantes do ponto de vista da recuperação da condição ambiental da bacia do São Francisco na região. A partir disso, desse planejamento, há o estabelecimento de um quantitativo de equipes, que é integrado por uma multiplicidade de órgãos, de forma que, uma vez havendo uma determinada fiscalização, promove-se uma análise não só sobre um determinado aspecto, e sim buscando-se fazer uma varredura, englobando uma série de questões que devam ser observadas do ponto de vista da legislação pelos empreendedores, exemplificativamente pelo agricultor, no caso da outorga para uso de recursos hídricos, autorização para supressão de vegetação, no caso de saneamento, a regularidade das atividades das concessionárias de serviço público municipais e estaduais e, assim, outras temáticas que têm sido abrangidas pela FPI em Minas Gerais. Iniciativa de caráter continuado e permanente, a primeira etapa da FPI em Minas foi realizada no ano passado em 18 municípios do norte do estado. Agora, em sua segunda etapa, a fiscalização preventiva integrada abrange 9 municípios da região noroeste do estado, situados na subbacia do Rio Paracatu, área que corresponde a mais de 17% da bacia do São Francisco em Minas Gerais, segundo dados do portal dos comitês do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM. Se percebe aqui na bacia do Rio Paracatu há um conflito pelo uso dos recursos hídricos, não é? Ou seja, a demanda, principalmente para irrigação, ela supera em muito a oferta. Ou seja, é necessário um trabalho de fiscalização intenso para evitar o mau uso dos recursos hídricos, permitindo, portanto,
que as múltiplas destinações do uso das águas seja garantida. Além da fiscalização propriamente dita, ou seja, do trabalho de campo, nas propriedades rurais, na zona urbana, a FPI também tem um aspecto muito importante de educação ambiental. Portanto, há uma equipe formada de educação ambiental que está percorrendo as escolas da região, dos municípios da região, e conscientizando desde o início, portanto, os jovens alunos aí da educação primária, do ensino primário, com palestras educativas sobre a importância da preservação do meio ambiente e principalmente dos recursos hídricos aqui na bacia, que é, sem dúvidas, o principal problema, o problema mais sensível aqui na bacia do Rio Paracatu. Lucas, e o que pode ocorrer depois dessa fiscalização? Bom, ao final da fiscalização, produzidos os materiais dos trabalhos de campo propriamente dito, eles serão encaminhados ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, a depender do conteúdo do material, para que seja buscada a completa responsabilização nas esferas civil e criminal de quem tiver que ser responsabilizado. Portanto, o objetivo principal de todos os órgãos é a preservação do meio ambiente, a garantia da tutela adequada do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Daí a importância do Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, desde o início, fazerem parte da operação, uma vez que será, ao final, o principal destinatário do material produzido. Assim, os laudos são elaborados com muita qualidade pelos órgãos integrantes da FPI e o Ministério Público tem facilitado o trabalho para buscar essa responsabilização que atinge, inclusive, a esfera criminal em determinadas hipóteses. E o balanço da fiscalização será apresentado amanhã, sexta-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal de Paracatu, aqui no noroeste do estado. Participe! Você, morador da zona urbana e também da zona rural, poderá ser ouvido e ouvir o que será apresentado nesta tarde de amanhã. Uma das ações desenvolvidas pela FPI foi o resgate de animais em cativeiro. As condições dos animais chocam, um crime que muita gente persiste em alimentar. Então, a gente montou um centro para receber esses animais silvestres aqui na sede do Ministério Público Federal, fica na rua Dr. José Osório de Almeida e Silva, número 165, no bairro Jockey Club de Paracatu. As pessoas podem trazer os animais silvestres, qualquer tipo de animal silvestre, tá? Não animais domésticos a gente não está recebendo. E só entregar para a gente vai receber todo tipo de animal silvestre. É muito comum as pessoas terem em casa passarinhos, seja curió, canário, enfim, porque gosta de canto e tudo mais, é bonito, mas infelizmente a legislação brasileira não permite o cativeiro desses animais. A gente está trabalhando hoje, a gente está aqui na FPI, né? E a gente está trabalhando hoje com a entrega voluntária, que é a possibilidade de quem tem um animal ilegal, um cativeiro doméstico, vem e entrega o animal para a gente sem nenhum tipo de sanção administrativa, né? E agora a gente acabou de receber 2 jabutipirangas, um casal de jabutipirangas, já mais velhos. A pessoa já tinha há algum tempo, viu a notícia, né, e veio entregar voluntariamente aqui para a gente. Esses animais que foram entregues, quais as situações que ele se encontra? Olha, o animal de cativeiro doméstico é muito importante, as pessoas não têm muito conhecimento sobre o manejo correto. Então, muitas vezes, a gente depara com animais com manejo principalmente nutricional incorreto, né? A gente está falando agora, por exemplo, de jabutis, que são animais que crescem durante toda a vida, necessitando de um aporte de cálcio muito alto, né? E aí acaba que vem animais assim com um pouco de, às vezes, uma desnutrição, às vezes algumas alterações desse manejo incorreto durante a vida. Esses animais chegam em situações muito debilitantes, sabe? São animais que são submetidos a alimentações inadequadas, cuidados insuficientes, animais que muitas vezes que não recebem nem limpeza de gaiola. São animais que a gente recebeu aqui com uma condição muito inadequada para uma possível reabilitação e soltura deles na natureza. Muitas vezes, né, as pessoas acham que tá alimentando da maneira correta, dando fruta, e às vezes não é só isso, fica faltando alguma coisa sempre na alimentação do animal. A alimentação de qualquer tipo de animal ela tem que ser da forma mais balanceada e completa possível.
Muitos animais são desses que chegaram aqui, eles são alimentados só geralmente com um tipo de alimento, ou você já chega na gaiola, só tem alpiste, ou os psitacídeos só recebem só semente de girassol, e que se tornam alimentações inadequadas para esse tipo de animais. Você tem que promover uma maior variabilidade da dieta, com frutas, com rações balanceadas, apropriadas, e para que você promova um melhor bem-estar e uma nutrição adequada dos animais. E é claro, quem possui esses animais, como todo animal, seja doméstico ou silvestre, periodicamente tem que levar no médico veterinário para fazer um check-up, uma consulta de rotina. Érico, a gente viu aqui também dois animais que estão, um está acima do peso e outro está muito maltratado. Fala para a gente um pouco desses dois animais. É um papagaio que tem um score corporal muito alto, com certeza foi alimentado com uma dieta muito inadequada. Possivelmente até comida caseira, né, arroz, feijão, comida de sal, que é super contraindicado para esses tipos de animais. E um animal que é um pouco do oposto desse que chegou. Um animal que era privado de uma alimentação balanceada, principalmente na parte de minerais, um animal que está com o seu esqueleto muito debilitado, com deficiência de cálcio e já apresentando deformações ósseas dessa privação desse mineral. Esses animais agora serão bem tratados, como explicou o nosso médico veterinário, né? Eles receberão alimentação balanceada e essas ações de fiscalizações elas são contínuas, né? Então a SEMAD, junto com a Polícia do Meio Ambiente, continuamente vão atrás dessas pessoas, buscando esses cativeiros irregulares. Então é muito importante que as pessoas aproveitem essa oportunidade de não sofrerem, receberem uma multa pelo cativeiro irregular. Esses animais, né, depois daqui eles vão estar sendo encaminhados para quais locais? Esses animais vão para o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animal Silvestre, né, onde receberão ajuda especializada, cuidado especializado dos médicos veterinários e sofrerão uma avaliação. Alguns poderão ser devolvidos à natureza, porém muitos deles já não têm mais condições disso, então estão fadados a viver até o resto da sua vida enfurnados em um centro de triagem,